Bom, então nós vamos iniciar aqui a revisão para a recuperação trimestral da segunda série do ensino médio. E a temática que a gente vai tratar aqui é sobre ética, né? Que é aí o tema, o assunto que foi abordado ao longo do segundo trimestre desse ano. Então, eu preparei alguns slides aqui. Esses slides vão nos ajudar nessa revisão. Muito bem. Então, quais são os tópicos dessa revisão? Nós temos aí os tópicos comportamentos éticos, ética na filosofia, origem do termo ética, a distinção entre ética e a palavra moral, normas morais e normas jurídicas, quais são as semelhanças, mas também quais são as diferenças, o que seria a coercibilidade da norma jurídica, consciência moral, julgamento moral, virtudes e vícios e, por fim, dilemas morais. A gente inicia então falando um pouco sobre comportamentos éticos, que na verdade são condutas humanas, né, ações humanas, jeito de ser humano que a gente considera exemplar. Fulano de tal tem uma vida muito exemplar. Olha a forma como ele trata as pessoas, olha como ele é educado, olha como ele é uma pessoa que se importa e ajuda as pessoas. Ou seja, a forma dela viver é tão exemplar que nós chamamos isso de comportamento ético. Claro que é muito difícil às vezes a gente definir se tal atitude ela é uma atitude ética ou não. E isso a gente vai ver mais à frente. Às vezes nós temos bastante dificuldade de determinar se aquela atitude específica foi uma atitude ética ou não. Isso porque cada um vai ter a sua própria moral, mas também além da sua própria moral vai ter a ética, que é na verdade o conjunto de valores de uma sociedade. E sobre ética, já que nós estamos falando sobre essa palavra, o que significa ética dentro da filosofia, né? Qual que é o significado dessa palavra? Bom, a ética vai ser uma área dentro da filosofia, porque você vai ter várias áreas. Então ela vai ser uma área dentro da filosofia que vai buscar investigar, estudar os diversos sistemas morais que são criados ao longo da história. Então cada sociedade vai criar o seu sistema moral, né, o seu código, o seu conjunto de valores, e a ética, ela dentro da filosofia vai estudar, né, é o campo, é a área da filosofia que vai estudar esses diversos sistemas morais que foram criados. Mas ela não vai só estudar esses sistemas morais, né? Mas ela vai estudar também por que eles existem, né? Como é que eles surgiram? Isso a gente chama de pressupostos. O que aconteceu nessa sociedade para que esse sistema moral aparecesse? E ela também vai se perguntar e investigar quais são as consequências. Bom, já que nós temos esses códigos morais, esses valores dentro dessa sociedade, quais são as consequências disso? Algum grupo é perseguido, alguém é deixado de fora, alguém não é considerado, alguém é maltratado, ou alguém não é maltratado. Quais são as consequências de nós termos esses códigos éticos, esses valores morais dentro dessa sociedade? Então é sobre isso que a ética vai investigar. Os diversos sistemas morais que são criados ao longo da história, mas também seus pressupostos, porque eles apareceram, porque eles existem, e as consequências deles existirem, tá bom? Muito bem, preparei um outro slide aqui para a gente falar um pouco sobre esses valores que são compartilhados dentro de uma sociedade. Então, sei lá, se nós temos um valor muito importante que é a vida, né, o não matar o outro, ele vai ser tão importante que ele vai se tornar parte daquela sociedade como um valor, né? Um valor e um código que não pode ser quebrado, um código moral. Em determinado momento, se esse código for tão forte, esse valor for tão forte, ele pode até se tornar uma lei,
que a gente chama na ética de norma jurídica, né? Mas o valor, então, ele, às vezes, dentro de uma sociedade, os valores, eles podem ser muito fortes, né? Pode ser buscado esses valores por todas as pessoas ou pela maioria delas. Então ele se torna tão forte que ele se torna parte daquela sociedade, né? Então ele se torna um código moral que não pode ser quebrado, né? Podendo até se tornar uma lei, né? Então a ética de uma sociedade, uma ética de uma empresa, uma ética de uma religião, nada mais é do que o conjunto de valores e códigos morais importantes para aquela sociedade. Bom, se na filosofia a ética é a área que vai estudar esses códigos morais, esse conjunto de códigos morais que são criados pelas sociedades, quando a gente fala de ética no dia a dia, a gente pode entender que ética ela está relacionada ao conjunto de valores importantes para um grupo. Seja esse grupo uma sociedade, seja esse grupo uma empresa, seja esse grupo uma religião, etc. Tá? Então, toda vez que eu tenho um conjunto de valores que são importantes para um grupo de pessoas, a gente chama esse conjunto de ética. Tá? Bom, se a gente olha para a origem da palavra ética, a gente vai perceber que ela tem uma similaridade com a palavra moral. Olha só, o professor trouxe esse slide para a gente poder vislumbrar essa semelhança. Então veja só, quando a gente olha para a origem, que a gente chama de etimologia, quando a gente olha para a origem da palavra moral e ética, nós vemos que elas possuem, ali o professor colocou possuem diferenças, mas na verdade são poucas diferenças, faltou a palavrinha poucas, né? Possuem poucas diferenças. Vamos ver, olha lá, você tem ética, que vem do grego ethos ou também éticos, duas palavras gregas, significa modo de ser, comportamento. Moral, que vem do latim mos ou mor, ela significa costumes e modo de se comportar, olha lá. Então, o que acontece? Elas, quando a gente observa a sua origem, elas possuem poucas diferenças. Aqui faltou a palavrinha poucas, né? Possuem poucas diferenças. Por quê? Olha lá. Segundo a origem delas, e por mais que uma seja grega e outra latina, o significado é muito próximo, tá? Mas na atualidade, a gente entende que moral e ética são coisas que dá para separar, né? Elas têm relação com o que é certo e errado, e isso talvez seja uma semelhança entre as duas. Mas quando a gente fala de ética e a gente fala de moral, a gente está falando de duas coisas distintas. Quando a gente está falando isso na atualidade, né? Então veja só, enquanto que a ética ela está relacionada ao modo social de agir, a moral está associada ao modo pessoal de agir. Enquanto que a ética está ligada às normas e regras sociais, a moral está ligada às normas e regras pessoais. Enquanto que a ética está ligada ao coletivo, a moral está ligada ao individual. Então veja só, quando você observa a sua vida, você vai perceber que você tem um conjunto de valores e de regras e de condutas que você acha importante. Por exemplo, vamos imaginar que você tem como regra ou como valor pessoal de que você não deve enganar as pessoas, né? Sempre dizer a verdade, nunca ficar enganando as pessoas, né? Porque você acha que isso é mal. Então, esse tipo de crença de que não enganar as pessoas é algo importante, ele é algo que a gente chama na filosofia de moral. Por quê? Porque você entende que isso é importante. Tanto é que você não faz isso. Essa é a sua moral. Quando eu observo o grupo de pessoas que cada um tem a sua moral e a gente começa a perceber que essas pessoas elas possuem as mesmas convicções em alguns pontos, a gente chama isso de ética. Vamos imaginar que a sociedade que você vive,
acredita que não se deve jamais mentir, jamais enganar. Então a gente diz que naquela sociedade é ético não enganar as pessoas. Ou seja, o não enganar ele se torna uma ética. Por quê? Porque eu estou falando de um grupo de pessoas. Agora, se eu falo do indivíduo e o que ele acredita ser certo e errado, eu estou falando de moral. Se eu falo o que a sociedade acredita ser certo e errado, eu estou falando de ética. É sempre de um grupo. Por exemplo, a gente tem uma empresa. Na empresa, o dono da empresa ele vai fazer um regulamento, algumas regras para que dentro da empresa as pessoas possam conviver de maneira pacífica, organizada, mas que as pessoas também dentro da empresa transpareça para a sociedade alguns valores que o dono da empresa acha importante, como por exemplo a honestidade. Veja só, se a honestidade for um valor importante para o dono da empresa e para aquela empresa, então aquela empresa que é composta por vários funcionários, que é um grupo de pessoas, vai ter um código ético. Um código ético de sempre ser honesto, ou sempre serem honestas, tá? Então a honestidade vai passar a ser dentro daquela empresa, daquele grupo, uma ética, tá certo? Embora que alguns indivíduos ali achem que nem sempre precisa ser honesto. Aí é moral, porque os indivíduos podem não concordar com essa ética, talvez, completamente, né? Então, essas são as diferenças entre ética e moral. No próximo slide, nós temos aí normas morais e normas jurídicas. Nesse primeiro slide, eu trouxe somente as semelhanças. Normas morais são aquelas regras, aqueles valores que são importantes para a pessoa. E aí a gente está falando de pessoas que juntos formam um coletivo, né? E normas jurídicas, eu estou falando de leis que são criadas para todo o conjunto de pessoas também, tá? Então vamos pensar normas morais e normas jurídicas sempre afetando não só o indivíduo, mas todo o grupo de indivíduos, né? Toda a sociedade, né? Todas as duas vão influenciar a sociedade como um todo. Então vamos lá, quais são as semelhanças? Primeiro, todas as duas são imperativas, elas são ordens para serem cumpridas. Segundo, elas devem ser seguidas, por isso que elas foram criadas. Terceiro, elas são orientadas por valores culturais. São os valores de uma cultura que vão determinar quais normas que vão surgir, quais normas jurídicas que vão surgir, quais leis que vão surgir. Essas normas morais e normas jurídicas também têm uma outra semelhança. Elas dão regras para a convivência dentro da sociedade, regulamentam a convivência social. E a outra semelhança que existe entre as duas é que elas têm uma ligação direta com a história daquele povo. Em um determinado momento, a história daquele povo pode imaginar que aquela norma moral já não serve mais e ele abandona aquela norma moral. Ou seja, então a gente está dizendo que as normas morais e normas jurídicas elas têm uma ligação com a história. Poxa, mas como é que eu vou decorar tudo isso, né? Então o professor grifou aqui algumas palavrinhas, né? Destacou elas, são importantes para a gente poder guardar, né? Essas palavras, essas semelhanças. E aqui do lado eu tenho um macete para a gente gravar, né? Olha lá, I de imperativos, né? S para seguidas, né? V de valores. Aqui tem regulamentam, que poderia ser regram, né? Ou regrar, ou colocar regras, né? Regulamento, eu coloquei o R aqui. E histórico, eu botei o H. E aí, como forma de lembrar, a gente pode usar essa frase. Isso sempre vai regrar o homem. Ou seja, normas morais e normas jurídicas. Isso sempre vai regrar o homem. Sempre vai trazer o quê? Regras
para o homem, né? Seja regras morais ou regras jurídicas, tá? Então você tem essa possibilidade de gravar a partir dessa associação que o professor fez aqui, né? Dá uma lida, né? Pausa a tela, dá uma lida, volta se for necessário nessa tela depois e vai tentando pelo macete aqui, né? Pela dica que o professor deu, fazer essa associação dessas frases, né? Dessa frase, né? Com as iniciais, com as palavras-chave de cada uma das semelhanças, tá bom? Aí, ó. Certo? Vamos adiante. Além das semelhanças, nós temos as diferenças. Esse quadro foi passado em aula para vocês e o professor ele deu uma enxugada nele aqui com relação às informações que são importantes. Então vamos lá. Formalização, né? Ou seja, aqui na verdade está pedindo para nós o seguinte: as normas morais elas se traduzem em uma forma, elas estão escritas em algum lugar, elas estão presentes juntas num código que todo mundo precisa saber. Então vamos lá. As normas morais elas não se traduzem em um código moral. Você não tem um livro dizendo, ó, isso é certo, isso é errado. Você não tem um livro dizendo como você deve tratar as pessoas. Isso é ensinado oralmente, né? As civilizações ensinam isso oralmente para a sua posteridade, né? Para as gerações. Agora, quando a gente fala de normas jurídicas, que são as leis, existe um livro. Um livro em que a gente encontra todas as leis que são criadas, né? Ou seja, a gente tem vários códigos de legislação. Tem um código de lei trabalhista, tem um código de lei de trânsito, tem um código de lei penal, né? Então você tem vários códigos de lei, né? Eles vão sendo acumulados e vão formando livros, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Eles se transformam numa forma, a gente percebe ele dentro de um livro, né? Ele tem uma forma, ele compõe um grupo de leis quando a gente fala de normas jurídicas. As normas morais a gente não tem um livro, a gente só tem essa transmissão oral de o que é importante ou não para um determinado grupo, tá? Relação com o Estado, relação com o governo. Quando a gente fala normas morais, a gente não tem uma relação direta com o governo. Pelo menos não na maioria das vezes, né? Ou não necessariamente. Enquanto que as normas jurídicas, elas têm uma relação com o governo, com o Estado, né? Porque são eles que fazem as leis. Cumprimento das normas, né? Para cumprir essas normas, será que tem diferença? Tem. Veja só, quando eu tenho uma norma moral, para que eu possa cumpri-la, eu preciso acreditar que aquilo ali, ela é uma norma boa. Então vamos lá. Uma norma de sempre dizer a verdade. O professor deu ali o exemplo em alguns slides anteriores. Então, o fato de eu sempre dizer a verdade é uma norma moral. Pode ser uma norma moral, certo? Para eu poder seguir essa norma moral, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que estar convicto. Eu vou ter que estar convencido de que essa norma ela é boa. E por isso eu vou colocá-la em prática, certo? Então, para que uma norma seja cumprida, uma norma moral seja cumprida, eu preciso estar convencido de que aquilo é bom. E por isso eu vou segui-la. Agora, na norma jurídica, eu não preciso me convencer de que aquela legislação ou de que aquela lei é algo bom. Eu só preciso cumpri-la. Por quê? Porque se eu não cumpri-la, e eu quebrá-la, e eu transgredi-la, o que vai acontecer? Vai ser imposta a mim uma sanção, né? Uma penalidade que está prevista em lei. Vamos dar um exemplo. Se porventura eu acho que eu dou conta de beber algumas cervejas e pegar o volante, né, sem atropelar ninguém. Não, eu dou conta, eu acho que eu não bebi demais, eu bebi bem pouquinho. Mas existe uma lei, uma norma jurídica que diz no Brasil que você não pode, de maneira alguma, beber e dirigir. Se a polícia parar, né, em uma blitz, me parar em uma blitz, com certeza eu vou sofrer a sanção prevista em lei.
eu vou sofrer a penalidade. Por quê? Por estar transgredindo uma norma moral. Ou seja, por eu não cumprir uma norma moral. Então, veja só. Enquanto que na norma, uma norma moral não, perdão, uma norma jurídica. Enquanto que a norma moral eu preciso estar convencido de que ela é uma norma boa e segui-la, na norma jurídica, quando eu transgrido ela, como eu acabei de falar, com relação à lei de trânsito, então quando eu vou beber e pegar a direção, e quando eu for parado numa blitz, o que vai acontecer? Vai ser imposta a mim uma sanção prevista na norma jurídica. Vai ser imposto a mim uma penalidade que está previsto na norma jurídica. Já tem ali uma penalidade. Olha, se a pessoa quebrar essa regra jurídica, essa norma jurídica, ela vai sofrer esse tipo de penalidade. Já está escrito lá qual a penalidade que eu vou sofrer. Ah, mas eu não concordo. Não interessa. Você não precisa estar convencido de que ela é boa. Você só tem que segui-la porque ela existe. Tá? Tipo de sanção. O que acontece? Qual a penalidade? Aí depende, né? Se você quebra uma norma moral, você tem talvez uma crise de consciência, né? Então, a consciência moral do indivíduo ela pode pesar, né? Ai, não devia ter feito isso, pisei na bola. É isso que vai acontecer. Essa talvez seja a penalidade por você quebrar um código moral, né? Uma norma moral. E uma norma jurídica? Quando eu quebro ela, o que acontece? Eu tenho uma punição que está prevista em lei, né? Vai acontecer, então, que essa penalidade vai ser imposta a mim. Abrangência e especificidade. Ou seja, qual que é a abrangência, qual que é o alcance dessa norma? Quando a gente fala de norma moral, essa norma moral ela acompanha o ser humano em todos os lugares que ele vai, em todos os locais que ele frequenta, né? Uma pessoa ela tem que ser ética dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, dentro com seus compromissos, com seus relacionamentos. Então, quando a gente fala de norma moral, ela é uma norma que segue a pessoa para a vida toda em todos os seus momentos. Quando a gente fala de norma jurídica, não existe uma lei e uma norma jurídica para todas as situações, né? E, claro, existem várias normas jurídicas para várias situações, mas não para todas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma namorada, você não é casado, você tem uma namorada, e aí você, porventura, decide que vai sair também com uma segunda pessoa, né? Você tem um namoro. Eticamente falando, moralmente falando, isso não é aceito dentro da sociedade brasileira. Mas você não tem uma lei que diz assim, olha, o namorado que trai a namorada vai sofrer uma multa, vai pagar uma multa lá de R$ 500, né? Ou vai ficar preso por um mês. Não tem uma norma jurídica para isso. Ou seja, não é para todas as situações da vida que eu tenho uma norma jurídica. Em contrapartida, quando eu olho para a norma moral, ela me acompanha nos diversos aspectos da vida. Aonde eu for, aonde eu estiver, as minhas normas, os meus valores, eles me acompanham, né? Tem hora que a gente dá uma pisada na bola e não segue essas normas, mas eles estão nos acompanhando, né? E quando a gente pisa na bola, a gente pode ter uma crise de consciência depois por ter feito algo errado. Bom, muito bem, vamos passar para a parte que fala sobre coercibilidade das normas jurídicas. Aqui eu trouxe um slide para vocês, aí às vezes o aluno pode ficar confuso, né? Porque a palavra coercibilidade vem da palavra coerção. É muito parecido com a palavra coação. Então vamos saber a diferença entre as duas agora. Coagir é quando alguém meio que me obriga a fazer algo, né? Então vamos imaginar o seguinte, você está na rua e você é assaltado, né? Quando a pessoa é assaltada, ela aponta uma arma para você, né? Nessa situação hipotética, ela aponta uma arma para você e ela diz assim, ó, ou você se joga na frente desse carro ou eu te mato, né? Um exemplo.
né? Poxa, mas professor, o senhor está numa situação complicada. Se você se jogar na frente do carro, você pode morrer também. Mas se você ficar ali parado, você pode levar um tiro do assaltante. Veja só, nessa situação, se acontecer, por exemplo, de a pessoa se jogar à frente de um carro, porque ela está sendo coagida, e ela for atropelada, o que vai acontecer? Ela vai estar, obviamente, causando um acidente de trânsito, né? Mas, veja só, além de ser atropelada, ou talvez fazer o carro desviar e não pegar nela, mas bater no outro carro, talvez se ela causar esse acidente de trânsito, a gente tem que entender o seguinte: foi responsabilidade dela? Ela realmente quis causar isso? Ou será que ela não estava tentando, sei lá, se livrar de um possível tiro e morrer, né? Embora quem se jogar na frente do carro também tem esse risco da pessoa ser atropelada e morrer também. Mas nesse caso específico, ela foi coagida. Alguém apontou uma arma para ela e coagiu ela, né? Obrigou ela a tomar aquela atitude, né? Fazer aquela ação. Quando a gente fala então de coação, é quando alguém, uma pessoa, ela meio que te força a ter uma atitude. Quando a gente fala de coerção, é bem parecido, porque também é alguém que te força a fazer isso, mas na verdade esse alguém é o Estado, são as leis. Então veja só, coerção é o poder legal que as autoridades têm em impor as leis e obrigar o seu cumprimento. Então a norma jurídica, a lei, ela tem essa coercibilidade, né? Ela tem essa capacidade de promover às pessoas uma coerção, uma obrigação de cumpri-la. Porque se isso não acontecer, o Estado vai usar a sua força e vai usar a sua repressão por meio da justiça e da polícia para punir as pessoas que porventura quiserem quebrar a lei. Então, recapitulando, quando a gente fala de coercibilidade, a gente está falando dessa obrigatoriedade que a lei tem, fazendo com que as pessoas sigam as normas jurídicas, tá? Então é essa força que a norma jurídica tem. Essa força a norma moral tem? Não. A norma moral não tem essa força de coerção. Porque para que uma norma moral faça com que a pessoa haja daquela determinada maneira, a pessoa precisa estar convicta de que aquela norma moral é boa. Poxa, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não é legal. Veja só, eu estou trabalhando com consciência. A pessoa usa da sua consciência, reflete, assume aquela norma moral para si, acredita que aquilo é bom para a vida dela e aí ela segue. E aí por isso aquela norma moral funciona para ela, porque ela está convicta, convencida de que aquilo é bom. Na lei, na norma jurídica, não precisa desse convencimento. Por quê? Porque ela tem uma qualidade, uma característica, que é justamente essa capacidade de promover a coerção, a obrigatoriedade de ser cumprida aquela norma jurídica, tá? Que é uma qualidade que a norma moral não tem, somente a norma jurídica, tá bom? Passando aí então para os conceitos de consciência moral, nós temos que a consciência moral é a capacidade que a pessoa tem de refletir sobre a própria conduta e as intenções futuras, e dessa forma ela consegue estabelecer um julgamento. Então, quando uma pessoa ela reflete sobre as suas atitudes, então ela tem essa capacidade de reflexão, né, e estabelecer julgamento, dizer assim: eu acho que isso não foi legal, isso foi legal, mas isso aqui eu fiz não está certo, mas a pessoa mereceu. Esse tipo de pensamento, de reflexão, a gente chama de consciência moral. Essa capacidade de refletir sobre os seus atos, né? Mesmo que você não tenha uma crise de consciência falando, eu fiz muito mal, tal, mas só de você ter essa capacidade de refletir, a gente já fala que é uma consciência moral.
Em contrapartida, a gente percebe que não são todos os seres humanos que têm consciência moral. Por quê? Algumas pessoas podem ter algum problema neurológico, né, que compromete essa consciência. Então, sei lá, uma pessoa que ela é muito instintiva, ela tem algum problema neurológico que faz com que ela seja uma pessoa instintiva, que ela não tem uma reflexão antes de agir, mas que muitas vezes ela reaja instintivamente, ou ela reaja sem pensar. Então, eu até dei um exemplo dentro de sala de aula. Vamos imaginar que uma pessoa ela tem um problema neurológico e você encontra com ela na rua, ela te empurra na frente de um carro, né? Você passou por ela e você deu um oi, ela, né, como não tem essa consciência moral do que é certo e do que é errado, ela acaba te empurrando na frente do carro para se livrar daquele oi que você deu para ela, né? Ela talvez tenha entendido aquilo como uma forma de, sei lá, de invadir o espaço dela e ela acabou de empurrando e você foi atropelado. Veja só, nesse caso, se ela tem algum comprometimento moral, vai ser feita uma investigação e se comprovado de que realmente ela tem um comprometimento moral, não, comprometimento neurológico, se ela tem algum comprometimento, alguma doença, alguma coisa que impeça ela de ter desenvolvido essa consciência e essa reflexão do bem e do mal, do certo e do errado, então ela não pode ser culpada por isso, né? Por quê? Porque ela não tinha consciência dos seus atos. Ela não sabia que aquilo ia tirar a sua vida, né? Ela não tinha essa consciência. Então, nesse caso, a gente vai falar que essa pessoa não possui consciência moral. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de refletir sobre a sua própria conduta, sobre o seu próprio agir, tá bom? Então, quando uma pessoa ela não consegue fazer essa reflexão sobre as suas atitudes, não consegue estabelecer se o que ela fez certo ou errado, então a gente vai dizer que ela não tem uma consciência moral. Uma criança não tem essa consciência, né, moral do que é certo e errado. Então você vê às vezes a criança lá numa creche, ela age instintivamente. Você fez alguma coisa ali para criança que você não gostou, ela te morde ou ela bate em você, ela não tem essa consciência já de nascença, ela vai sendo criada, né? Aos poucos vai sendo ensinado para a criança o que é certo e errado e ela vai adquirir essa capacidade de refletir sobre os seus atos, né? No decorrer do tempo. Aqui eu tenho, gente, uma figurinha e o julgamento moral. Veja só, aqui sim eu tenho a palavra coação. Veja só, uma terceira pessoa acaba fazendo com que você tenha uma determinada atitude que você talvez não faria se não fosse obrigado, coagido por ela. Então veja só, uma ação só pode ser julgada moralmente falando quando ela foi praticada em liberdade, ou seja, quando alguém não coagiu ela, mas ela escolheu fazer aquilo. Opa, se ela escolheu livremente fazer aquilo, então eu posso julgar essa atitude dela. Não, mas ela teve uma atitude por coação, alguém coagiu ela, como é o caso aqui, ó. Aqui a situação, ó, rouba ou eu mato ele, né? Então ela foi coagida. Se ela roubar, eu não posso julgar moralmente essa atitude dela de roubar. Por quê? Porque ela foi coagida. Então, nesse caso, a responsabilidade não é dela, mas da pessoa que provocou a coação. Tá bom? Por fim, chegamos a virtudes e vícios. Virtudes, então, são qualidades ou ações que dignificam o ser humano. Pô, mas o que dignifica? Dignificar é demonstrar respeito para com o ser humano, valorizar o ser humano, tornar ele nobre, tornar ele bom, engrandecer o ser humano, né? A gente tem como alguns exemplos aqui a atitude gentil, a lealdade, a prudência, né, que é o pensar, o refletir para agir de uma maneira mais cautelosa, né, sem ferir as pessoas, sem machucar as pessoas, né? A justiça, temos a coragem, a generosidade, são algumas virtudes. E por outro lado, nós temos o vício como sendo a prática do mal. Então
Então não é só uma dependência. Ah, eu estou dependente da bebida alcoólica. Não, não é só isso que é vício. Dentro da moral, né, a gente nem considera isso, né? A gente considera que o vício ele é uma prática do mal, seja ela qual for, tá? Então não é só uma dependência de alguma coisa, né? Como por exemplo uma dependência afetiva, uma dependência de uma droga, não é isso. Então o vício seria uma prática do mal, seja ele qual for, né? Qual prática for do mal. Então, o vício ele pode ser caracterizado como o uso da liberdade que a pessoa tem, mas sem responsabilidade moral. Então, ela não está ligando se aquilo é certo ou errado, ela simplesmente faz aquilo e pronto, né? Mesmo que ela se auto-prejudique ou prejudique outras pessoas. E alguns exemplos de vícios dentro da moral, né? Ou dentro desse campo da ética, seria a violência, a deslealdade, a insensatez, que é não pensar, né, e agir de uma forma às vezes agressiva ou instintiva, a injustiça, a covardia e a mesquinhez. Mesquinhez é justamente a pessoa que não tem a capacidade de dividir com o outro, né? É uma pessoa que ela guarda tudo para si. Então, sei lá, você tem uma pessoa passando fome, uma criança passando fome diante de você e você não é solidário com ela, você é mesquinho, né? A gente chama isso também no popular de pão duro, aquele que não ajuda o outro, não vai ao encontro do outro para auxiliá-lo em nenhuma situação, né? É um cara mesquinho. E por fim a gente finaliza a nossa revisão com os dilemas morais. E aqui a gente não vai tratar situações de dilemas morais, mas a gente vai só definir o que seria um dilema moral. Então, o dilema moral é quando a gente está diante de uma situação onde exige que nós tomemos uma decisão. Só que todas as duas decisões, se a gente fizer, né, se a gente tomar, a gente pode estar, por tomar uma decisão e não a outra, pode estar cometendo algo que não é considerado correto. Então veja só, aqui eu tenho uma situação para a gente entender melhor o dilema moral. Então você tem um bonde que vai matar 5 pessoas e se essa pessoa puxar a alavanca, ele vai matar uma única pessoa. Então veja só, ele está diante de um dilema. Ou ele deixa matar 5, ou ele muda a alavanca e mata uma só. Só que qualquer que seja a sua atitude, ele vai estar fazendo algo que obviamente não vai ter como resultado algo positivo, né? Se ele porventura puxar a alavanca, ele vai matar uma pessoa, não é um resultado positivo. Mas se ele deixa o bonde seguir o seu caminho e não faz absolutamente nada, ele também está se omitindo de salvar 5 vidas e ele acaba dessa forma também cometendo algo que não é bom, né? Então veja só, o dilema moral ocorre quando um agente, uma pessoa, deve realizar uma ação. Do contrário, haverá, na verdade, do contrário estará, né, fazendo algo errado. Mas essa ação implica deixar de realizar outra que também deveria fazer para agir corretamente. Ou seja, ele fica aí diante de um impasse, né? O dilema, na verdade, ele é um impasse entre essa ou aquela atitude. Só que todas as duas atitudes elas implicam, né, em atitudes que podem ter resultados negativos e geralmente terão resultados negativos, né? E aí a pessoa fica nesse impasse. Qual atitude eu devo tomar? Qual é a menos ruim, né? E aí a pessoa tem que fazer essa reflexão e decidir qual é a melhor atitude a ser tomada, tá? Isso que a gente chama de dilemas morais. Muito bem, então a gente chega ao fim dessa revisão, né? Nós então concluímos a revisão e se você tiver alguma dúvida, você pode enviar pelo WhatsApp para o professor, obviamente antes da prova, né? Para que a gente possa sanar essas dúvidas que possam ter surgido diante aí da sua dúvida, né? Da sua explicação aí durante a aula, você pode ter tido algumas dúvidas, então é importante saná-las, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.